Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, bem acolhidos nessa casa de Jesus, nesse ponto de luz que existe na nossa cidade, para receber a cada um de nós. Vamos nesse momento, quem desejar, cerrar os nossos olhos então, e vamos nos conectar a Deus, a Jesus, a Mãe Maria, ao nosso anjo guardião, rogando a eles todo auxílio, todo cuidado, todo amparo, toda cura que nós necessitamos, seja ela para os nossos males físicos, morais, espirituais, para as nossas angústias, para as nossas aflições. Que Jesus, nosso mestre e amigo, nos cuide como os irmãos pequeninos dele que somos, e que enquanto estivermos aqui, nesses minutos que estamos aqui reunidos em nome do Cristo, que seja curado em nós tudo aquilo que nós necessitamos. Que nesse momento, silenciosamente, cada um faça a sua prece, pedindo a Jesus, a Deus Pai, o nosso Criador, aquilo que mais necessita. E hoje, sendo o tema da nossa palestra, da nossa exposição, as mães, que neste momento cada um recorde da sua, esteja ela aqui conosco, esteja ela no plano espiritual. Agradeça mentalmente a ela, do fundo do teu coração, do fundo do teu ser, pela oportunidade bendita que ela te deu, ao te possibilitar a tua encarnação na Terra. Agradeça por todas as vezes que ela te pegou no colo e aliviou as tuas dores, acalmou o teu choro, acalmou as tuas angústias. Por todas as vezes que você se alimentou do peito dela. Agradeça por toda a educação. Agradeça também pela rigidez que tantas vezes se faz necessária até nos tornarmos homens e mulheres de bem. Agradeça pela sua mãe, que sempre te guiou por bons caminhos. Que nesse momento as nossas mães recebam a luz de Jesus sobre elas, aqui ou no plano espiritual. Que elas recebam o nosso abraço carinhoso e que elas recebam a nossa homenagem através do nosso amor que nesse momento se expande por ela no nosso coração. Diga silenciosamente: muito obrigado, mãe. Então, como sempre, fazendo a leitura da parte do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje então, o capítulo 14, honrai a vosso pai e vossa mãe, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Ó Espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Cumpri o vosso dever, e Deus se encarregará do resto. Amai, pois, os vossos filhos, mas sabei amar-lhes a alma, e não o corpo. Sabei que é mais meritório para Deus um pai pobre que sustenta seus filhos com esforço, do que o rico que lhes dá tudo do supérfluo. Nesse trecho, a gente já vê que a maternidade é uma missão espiritual. Eu vou falar da maternidade, mas que isso fique bem compreendido, que a maternidade muitas vezes pode ser exercida também pelo pai. Porque quantas vezes a mãe não desencarna e deixa os seus filhinhos aos cuidados do pai, sendo que os filhos pertencem aos pais, né? Depois na ausência da mãe. Então a maternidade, ela é cheia de altos e baixos. Quando Deus criou a mulher, Ele deu a ela a grande missão de ser mãe, que é uma das missões na Terra
que mais nos fazem evoluir. Os homens que nos desculpem, mas nós estamos dando um passo maior, uma vez que nós somos as geradoras da vida humana, né? E para abrilhantar um pouquinho, tem uma mensagem que eu gosto muito, que é sobre quando Deus criou as mães. E para começar, eu vou ler ela. Ela é um pouco extensa, mas eu acho que vale a leitura. O Nestor coloca uma musiquinha para nós. E ela é retirada do Momento Espírita e não tem quem é o seu autor. Não consegui encontrar de quem é a autoria. Mas ela fala assim: diz uma lenda que o dia em que o bom Deus criou as mães, um mensageiro se acercou dele e lhe perguntou o porquê de tanto zelo com aquela criação. Em que, afinal de contas, ela era tão especial? O bondoso e paciente pai de todos nós lhe explicou que aquela mulher teria o papel de mãe, pelo que merecia especial cuidado. Ela deveria ter um beijo que tivesse o dom de curar qualquer coisa, desde leves machucados até namoro terminado. Deveria ser dotada de mãos hábeis e ligeiras, que agissem depressa preparando o lanche do filho enquanto mexessem nas panelas para que o almoço não queimasse. Que tivesse noções básicas de enfermagem e fosse catedrática em medicina da alma. Que aplicasse curativos nos ferimentos do corpo e colocasse bálsamo nas chagas da alma ferida e magoada. Mãos que soubessem acarinhar, mas que fossem firmes para transmitir segurança ao filho de passos vacilantes. Mãos que soubessem transformar um pedaço de tecido quase insignificante numa roupa especial para a festinha da escola. Por ser mãe, deveria ser dotada de muitos pares de olhos. Para ver através das portas fechadas, para aqueles momentos em que se perguntasse o que é que as crianças estão tramando no quarto fechado. Outro, para ver o que não deveria, mas precisa saber. E, naturalmente, olhos normais para fitar com doçura uma criança em apuros e lhe dizer: eu te compreendo, não tenhas medo, eu te amo, mesmo sem dizer nenhuma palavra. O modelo de mãe deveria ser dotado ainda da capacidade de convencer uma criança de 9 anos a tomar banho, uma de 5 a escovar os dentes e dormir quando está na hora. Um modelo delicado, com certeza, mas resistente, capaz de resistir ao vendaval da adversidade e proteger os filhos, de superar a própria enfermidade em benefício dos seus amados e de alimentar uma família com o pão do amor. Uma mulher com capacidade de pensar e fazer acordo com as mais diversas faixas de idade. Uma mulher com capacidade de derramar lágrimas de saudade e de dor, mas ainda assim insistir para que o filho parta em busca do que constitua a felicidade ou signifique seu progresso maior. Uma mulher com lágrimas especiais para os dias da alegria e os da tristeza, para as horas de desapontamento e de solidão. Uma mulher de lábios ternos que soubesse cantar canções de ninar para os bebês e tivesse sempre as palavras certas para o filho arrependido pelas tolices feitas. Lábios que soubessem falar de Deus, do universo e do amor. Que cantassem poemas de exaltação à beleza da paisagem e aos encantos da vida. E assim ele criou uma mulher, uma mãe. E assim nós sabemos que ser mãe é muito mais do que simplesmente a parte biológica, aquela de nós gerarmos uma criança, trazermos no nosso ventre e darmos vida a um novo ser humano no mundo. Mas ser mãe é uma missão de graves responsabilidades. Ser mãe é gozar do privilégio de receber nos braços espíritos que vêm para a Terra em processo de evolução. E é para isso que todos nós estamos aqui. É para isso que nós recebemos da nossa mãe a vida, e é para isso que nós recebemos nos nossos braços
espíritos que hoje são chamados nossos filhos, mas que diante de Deus somos todos irmãos. São filhos que Deus nos confiou, filhos dele, que Deus nos confiou como filhos seus. E que nós demos a garantia de que nós os iríamos fazer progredir. Então, enquanto hajam mães na terra, Deus estará abençoando o homem com a oportunidade de alcançar a meta da perfeição que lhe cabe. Porque a mãe é a mão que conduz, o anjo que vela, a mulher que ora, na esperança de que os seus filhos alcancem felicidade e paz. Enquanto nós, enquanto mães, estamos contribuindo para os nossos filhos. A nossa missão não é simplesmente de trazer e fazer com que eles sejam felizes. A gente está olhando aí fora que tem uma geração que parece que está sendo criada para viver na Disney, que não pode ser contrariada, que não pode ser repreendida. Mas a gente vê ali, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, tanto quanto no Livro dos Espíritos, que uma das principais funções de uma mãe é encaminhar os seus filhos, aqueles que nos foram confiados por Deus, por bons caminhos, até que eles sejam bons espíritos, porque muito mais que boas pessoas, que bons seres humanos, nós temos que pensar e ver nos nossos filhos bons espíritos, porque é para isso que nós viemos à Terra, para evoluirmos. E assim como nós trazemos um filho para evoluir, o filho vem para que nós também evoluamos, para que nós também tenhamos traços diferentes na nossa existência. Porque a vida de uma mulher que não tem filhos, ela pode ser muito boa, né? Isso é a opção de cada um. Mas para nós que fizemos a opção de ter, de receber, de trazer do lado de lá espíritos, nossos amigos, nossos irmãos, talvez nossos inimigos, nós temos a nossa obrigação de conduzi-los por bons caminhos, de olhar por eles, de saber o que está acontecendo com eles. Quando eu era adolescente, para a gente fazer alguma coisa, a gente tinha que sair de casa. Hoje basta entrar dentro do quarto ou simplesmente pegar o telefone. Então, olhem pelas crianças de vocês. As avós olhem pelos netos. Porque a mãe não é só aquela que gera a vida. Mãe é aquela que recebe o filho adotivo. Mãe é aquela professora que está 4 horas por dia ou até mais com as crianças na escola. Mãe são aquelas que muitas vezes olham pelos filhos alheios, pelos filhos que as mães abandonam e que elas têm que, de certa forma, tomar conta deles. Quanto nós estamos contribuindo para isso? A maternidade é uma missão espiritual e isso está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu falei antes, honrar pai e mãe, onde aprendemos que a família é um grupo de espíritos ligados por laços de amor e também de aprendizado. Laços de amor é fácil da gente saber o que é. E os laços de aprendizado? Quantas vezes tem aquele filho difícil em casa? Quantas vezes a gente olha para um filho e diz por que é que faz tanto erro? Por que é que comete tantas coisas erradas? Por que é que não toma jeito? Porque talvez ele veio nos ensinar paciência. Porque talvez nós tenhamos que ter pulso firme. Porque talvez nós tenhamos sido os algozes dele numa vida passada. E agora ele vem como nosso filho, para ele nos ensinar muitas coisas. Então, que nós tenhamos a atenção nas nossas crianças. Tenham elas a idade que elas tiverem. Porque filhos para mãe vão ser sempre crianças. A maternidade é uma das maiores oportunidades de crescimento espiritual. Lembrando também que fala no Livro dos Espíritos que a responsabilidade dos pais perante um espírito que se recebe na Terra é muito grande.
E caso esse filho, esse espírito que nos é confiado, se desvie do caminho pela nossa negligência, nós seremos sim cobrados pelos maus passos que ele der. Então é aquilo que eu falo, que nós possamos ser sempre, não as melhores mães do mundo, mas que nós consigamos ser as melhores mães que nós podemos ser. E aí nós vamos ter o nosso coração tranquilo, seja desse lado da vida, ou seja do lado de lá. E eu, como eu sempre digo que eu não sou palestrante, eu sou contadora de histórias, né? Falando agora dessa paz de coração. No dia do enterro do Júnior, quando eu saí do cemitério, eu embarquei no carro e eu tive uma sensação de paz tão grande dentro de mim. E eu comentei isso com o Domênico, eu disse, eu sinto uma paz como eu nunca tinha sentido. E aquela sensação de paz talvez fosse a certeza do dever cumprido. Porque eu já falei isso, eu posso não ter sido a melhor mãe do mundo, mas eu fui a melhor mãe que eu podia ser. E isso me deixou o coração tranquilo. Eu sabia que eu estava entregando para o lado de lá uma boa criatura. Eu sabia que eu tinha feito, que tudo que eu tinha feito por ele até ali, nos poucos 19 anos que ele ficou comigo, tinha valido a pena. Eu tinha o meu compromisso espiritual cumprido. E aí, quando a gente pensa que o meu compromisso espiritual com ele já tinha sido cumprido, acontece o quê? 4 meses depois eu vou para a casa espírita e hoje é por aquilo lá que eu tô aqui com vocês. Então, o meu compromisso espiritual, não só com o meu filho, mas com Deus, ia muito além da partida dele. E eu acho que eu falei isso na palestra passada, que foi na minha maior dor que eu descobri talvez a minha melhor versão. Uma versão que ama muito mais a Deus, que entende muito mais sobre a vida, que entende muito mais o ser humano e que tem vontade de fazer o que possa pelo próximo, para que a vida do próximo seja um pouquinho melhor. Então, que nós tenhamos nos nossos filhos, na nossa família, que é a nossa pequena sociedade, que nós possamos fazer desse lugar, que é o nosso lar, o melhor lugar. Porque muitas vezes a gente quer reformar o mundo, a gente quer reformar a nossa rua, a gente quer reformar a família do vizinho, a família do cunhado, mas a gente não consegue reformar a nossa casa. A gente não consegue acertar os ponteiros de quem mora ali dentro. Então, que nós possamos sempre fazer um balanço de como está o meu lar, de como está a minha família e principalmente de como está a vida do meu filho. E isso não quer dizer que eu precise fazer intromissões permanentes na vida do meu filho, mas eu preciso aconselhar, eu preciso puxar ele. Não quero ir na igreja, não precisa ser obrigado a ir na igreja, mas não permitam que os filhos de vocês se desviem da espiritualidade. Se não consegue levar para a igreja, faça um momento rápido de oração em casa. Pegue na mão, abençoe. Abençoe enquanto está dormindo. Ninguém mais na terra tem maior poder de abençoar um filho do que uma mãe. O poder que uma mãe tem, do beijo que cura, do abraço que cura, do carinho que cura, ninguém tem. Uma mãe é investida de poderes divinos, seja dentro do lar e principalmente com os filhos, com aqueles que ela cuida. Então não nos descuidemos das nossas crianças, porque cuidando deles nós estaremos cuidando de nós. Ajudando na construção de um bom espírito para o lado de lá dos nossos filhos, é aquilo que eu falo, é tijolinho que eu estou colocando na minha morada do lado de lá. É a minha consciência que vai ser leve quando eu tiver que deixá-los aqui, ou caso eles vão, é a minha consciência que vai ficar leve do lado de cá. Porque, como eu sempre digo, a alegria vai voltar. Ainda que o início seja duro, e essas palavras são para Solange, ainda que o início seja duro, seja doloroso, pode acreditar que o consolo vem, que a esperança volta
E que tudo que a tua filha precisa de você agora é que você esteja bem, para que ela também possa seguir feliz e bem do lado do Pai, do outro lado da vida, do outro lado da existência. E que você possa ficar com a certeza do teu bom dever cumprido. Porque nós, mães, somos co-criadoras de Deus. Nós, mães, na obra Caminho da Luz, Emmanuel diz que nós mães, somos co-criadoras em plano menor. Enquanto Deus cuida de todos nós, Ele nos dá 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, como tinha famílias antigamente, né? As famílias maiores eram confiados mais espíritos. Agora, como tem muito mais gente no planeta Terra, podem vir menos filhos para cada família, né? Mas que a gente saiba cuidar de cada um. Que a gente tenha a nossa responsabilidade de co-criadora divina, junto dos nossos filhos, junto dos nossos lares. A gente olha, a gente rola feed de internet e a gente fica chocado com tudo que a gente vê. Não sei se sou só eu ou vocês também ficam. A gente fica chocado e muitas vezes eu me pergunto aonde estão os pais? O que é que os pais fizeram? Então, que nós que estamos aqui frequentando a casa espírita, não que nós sejamos melhores do que quem está frequentando outros templos religiosos, mas que nós que estamos aprendendo a doutrina espírita, nós que sabemos das nossas responsabilidades enquanto cristãos, nós que sabemos das nossas responsabilidades de amor e de caridade para com o próximo, lembrando sempre que o próximo é aquele que está mais próximo de nós e não existe ninguém mais próximo de nós que um filho, que nós saibamos cumprir com as nossas responsabilidades. Porque assim nós podemos dizer que a mãe é uma criadora da vida no mundo material, mas é também uma guardiã da vida espiritual. É aquilo que eu acabei de falar. Quando eu pensei que a minha missão com o Júnior tinha terminado, mais uma missão estava começando. O Júnior ficou 19 anos na Terra e já fazem 14 que ele foi, e parece que a minha missão com ele vai ser mais longa enquanto ele estiver do lado de lá do que enquanto ele esteve aqui. Não tenham com vocês que depois que um filho vai para o plano espiritual ou que uma mãe vai para o plano espiritual, que os laços se quebram, porque eles não se quebram. Amor só resiste quando é dos dois lados. E eu posso dizer com certeza, de todas nós que já entregamos filhos aqui, o amor continua exatamente como era, se não maior, porque ainda tem o peso da saudade. Para quem já perdeu a mãe, que já devolveu a mãe, parem um pouquinho e pensem se o amor diminuiu ou se foi só a ausência dela que diminuiu na tua vida. Se a tua mãe que está do lado de lá chegasse ali na porta agora, você ia simplesmente olhar para ela e dar um tchauzinho? Ou você ia correr até na porta, correr para um abraço apertado, para um choro, para um agradecimento? A vida continua, o amor continua, porque existe reciprocidade, porque nada acaba. Então que nós tenhamos a certeza e principalmente que nós tenhamos conosco a responsabilidade que nós assumimos não aqui, quando nós engravidamos, mas que nós assumimos lá, ainda quando estávamos só em espírito, sem corpo material, no nosso planejamento reencarnatório, de receber fulano, ciclano e beltrano como filhos dentro do lar. Por que muitas vezes existem aqueles filhos difíceis falando de novo a mesma coisa? Porque talvez foram inimigos nossos no passado e a gente vem para cá como filhos, talvez viemos como irmão e não deu certo, porque é muito comum ter irmãos que não se dão dentro do lar, né? E aí a mãe tem que sempre fazer aquele jogo entre um e outro, e aí não conseguem fazer esses vínculos de amor nascer, mesmo vivendo no mesmo lar, mesmo vindo da mesma barriga. E aí então eles vêm como nossos filhos, porque não existe como uma mãe ou um pai não amar um filho. Raríssimas são as exceções, mas aí são casos espirituais gravíssimos.
Porque um filho, a gente não ama uma criança quando a gente recebe nos braços. Quem gera uma criança, né? Mesmo a mãe que adota. A mãe que adota já ama a ideia de receber uma criança, que ela não conhece, que ela não sabe de onde vem. E nós, quando planejamos ter filhos, quando a gente sabe que a gente está grávida, quando vê 2 risquinhos ou a palavra positivo, a gente já ama, a gente já quer, a gente já fica imaginando o rostinho, já fica planejando que nome dá. Aí faz aquela lista de nome, e aí às vezes o filho nasce e ele diz assim, ai, mas eu podia ter colocado, e aí a gente diz, ai, eu ia colocar tal, ai, eu ia gostar mais desse. Tudo bem, agora azar, ainda é meu o direito de te dar o nome, né? Então assim, isso a gente já planejou tudo do lado de lá. Agora só nos resta cumprir. E quando a gente estava do lado de lá, a gente fez os nossos acordos, inclusive os de entrega. Aquilo que eu sempre digo, eu aceitei. Talvez eu tenha aceitado esperneando, chorando, desesperada, pela dor de saber que um dia ia entregar. Mas eu aceitei. E se eu aceitei, foi por um bem maior. Foi por uma aprovação ou que eu gostaria de passar, ou por uma expiação do mal que eu tenha feito lá no meu passado. Então agora a entrega é só aceitar, levantar a cabeça, porque as lágrimas não traz de volta, o desespero não traz de volta, o consolo é que faz tudo voltar mais ou menos ao normal. Então as mães são educadoras da alma, e o Espírito Joana de Ângeles nos ensina que a maior tarefa de uma mãe é educar o espírito, e não apenas formar um cidadão para o mundo. Quanto a gente investe na formação de um filho? Quantos cursos eles fazem além de ir para a escola? Eles vão para inglês, eu nem sei que tudo fazem agora, porque no tempo que os meus iam para a escola, eles iam para inglês, para aula de música, para natação, para aula de tênis, mas hoje tem, aqui na esquina tem aula de pintura, tem aula de... Eu não imagino do que tudo tem aula, porque as crianças têm atividades o tempo inteiro, né? Os pais tiram tempo da criança ser criança para dar uma boa formação. E aí eu pergunto, quanto eles estão oferecendo de espiritualidade para essa criança? Quanto precisaria investir em espiritualidade? Nada, né? Os de vocês estão aqui, sendo na escolinha de Jesus, quando esses dias eu perguntei, o que vocês fazem? O que você vai fazer lá? Eu vou na escolinha de Jesus. Eles estão, essa hora que eles estão aqui, durante a semana, pode não parecer muito, mas vocês percebem ou não a mudança deles em casa? Quando eles levam uma palavrinha, eles estão aprendendo amor, reciprocidade, respeito. Eles estão aprendendo sobre Jesus. Eles estão aprendendo que a vida não é só isso que a gente está vivendo aqui, nesse mundo do século XXI, onde a gente só quer ter. E quanto nós estamos desejando ser humanos no século XXI. Quanto nós estamos sendo mães, como as nossas mães foram lá atrás, como as nossas avós foram lá atrás na dificuldade, muitas vezes na rudeza. Quantas histórias a gente ouve que as crianças apanhavam. Hoje em dia, Deus o livre bater, deixar de castigo. Mas era o que se podia fazer naquele momento, era o estágio evolutivo que se sabia. Não se tinha as comodidades que se tem hoje. Se hoje criar 1 ou 2 já é difícil, com toda a comodidade que se tem. Imaginem lá atrás, quando a água era tirada do poço, a galinha era criada, cevada, depois para ser preparada, para ser o alimento da mesa. Hoje a gente vai no mercado e traz tudo prontinho. Então, se algum de vocês guarda no coração alguma mágoa da sua mãe ou da sua avó com relação a ter sido maltratado, vamos dizer assim, a ter sido castigado na infância, na adolescência, perdoe, porque elas estavam sendo, como nós, o melhor que conseguiam ser.
perdoem. Que esse seja um momento de perdoar. Libertem isso de vocês e delas. Porque o que tem de melhor foi as mães que nos deram. A oportunidade de estar na Terra para nos tornarmos espíritos melhores. Para sairmos da Terra melhores do que aqui chegamos. E quem nos dá os primeiros passos e as primeiras orientações para isso são as nossas mães. E quem dá os primeiros passos e as primeiras orientações aos filhos de vocês são vocês. Então, desde pequenininho, reparem e cuidem por qual caminho vocês estão mandando os filhos de vocês. Reparem com quem eles andam. Reparem o que eles consomem na internet. Reparem o comportamento na escola. Porque muitas vezes é sempre o filho dos outros que não tem razão, né? Porque pra gente os nossos são sempre bons. Reparem e cortem, podem, os pequenos defeitos. No livro Pequeno Príncipe ele encontra um pequeno brotinho assim, né? Não sei se vocês já leram. Ele encontra um pequeno broto e aí ele diz assim, é preciso o broto, e aí ele fala que aquilo é um broto de baobá e que aquele broto precisa ser cortado assim que ele aparece. Porque senão o baobá toma conta de todo o planeta, de tão grande que ele fica. E assim são os defeitos dos nossos filhos. E os nossos também. Eles nascem pequenininhos. E se a gente não cortar, eles vão crescendo, crescendo, crescendo. Eles viram semente e um defeito que o nosso filho tenha pode ser semente para vários outros defeitos. Então, observem os filhos de vocês com cuidado. Observem não só com o olhar de mãe, mas observem com o olhar de educadora. Observem com o olhar daquilo de missionária que Deus cuidando de um outro filho seu. Porque se Deus nos confiou eles é porque nós éramos capazes. E a vida, a relação de mãe e filho é uma relação de mão dupla. Tanto a gente aprende quanto a gente ensina. Quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Até aquele momento a gente não tinha ideia de como seria. A gente sonha, a gente devaneia, mas a gente não tem a real dimensão de como e de que forma vai ser aquilo. Então a vida, a relação mãe e filho é essa relação sempre de mão dupla. É de amar e de ser amado, de perdoar e de dar perdão, de dar liberdade e de podar quando é necessário, mas principalmente de observar e de cuidar para que eles sejam melhores a cada dia. A mãe é a primeira evangelizadora, é quem ensina o por favor, o obrigado e o respeito ao próximo. Não esqueçam, não é a escola que educa, não são as professoras que têm que ensinar muitas coisas. A escola ensina o conteúdo para a vida social, mas o conteúdo moral é a obrigação, é da família e principalmente da mãe, da cuidadora, da zeladora daquele espírito. Tanto que é no útero da mãe o primeiro berço da criança. E a mãe, acima de tudo, é aquela que ensina a amar. Então, quando as nossas crianças chegarem em casa com revolta, que a gente aprenda a acalmar os ânimos delas, que a gente aprenda a acalmar o coração e que a gente aponte também que as pessoas não têm defeitos. Por isso que a gente não pode ficar julgando as pessoas dentro da casa da gente, porque a criança é o reflexo de tudo aquilo que ela vive. A criança é o reflexo do que ela vive, do meio em que ela está inserida. E disso a gente sabe bem, né, nega? Então, assim, que vocês tenham dentro do lar de vocês ambientes propícios, ambientes saudáveis, onde não se briga, onde não se fala palavrão, onde não se diz maledicência, onde não se cria fofoca, onde não se julga quem está ali do lado de fora. Que o nosso lar seja um ninho de amor para que essa criança, para que esse adolescente, esse jovem ou esse adulto possa ir lá ou crescer ou ir lá nos visitar e lá sempre ser um ninho de amor e não aquele lugar onde se vai para falar mal do outro. Porque é dentro do lar,
é dentro da nossa casa, é debaixo dos nossos olhos e sob as nossas palavras que nós estamos construindo um mundo novo. Se metade do mundo são mulheres, a outra metade são filhos das mulheres. Então nós temos grande influência sobre todos esses homens que estão aí na terra, né? Então as mães que já partiram, elas não deixam de nos amar também. Assim como os nossos filhos que partiram também não deixam de nos amar. E que nesse momento nós possamos então recordar das nossas mães, recordar tudo de bom que elas nos fizeram, que nós possamos ser gratos por tudo que temos, por tudo que recebemos delas, estejam elas aqui ou não. Se elas não estiverem mais aqui no domingo, não precisa comprar vaso de flor ou ir no cemitério, mas faça um agradecimento do fundo do teu coração. Olhe para trás, recorde desde a tua infância, recorde da tua adolescência, da tua fase adulta, recorde de quando ela embalou os teus filhos nos braços, já que a gente não pode ter as lembranças de quando elas nos embalaram nos braços, né? Recorde, agradeça sempre. E para quem tem ainda a mãe aqui, também não precisa comprar flor ou presente, mas seja presença. Leve o teu abraço até ela. Se não puder levar o teu abraço até ela, se ela estiver longe, ligue. Ligue de manhã, dê bom dia, ligue antes de dormir, agradeça mais uma vez, deseje uma boa noite, porque é aquilo que eu sempre digo, a gente não sabe quando vai ser o nosso último dia aqui. E talvez esse Dia das Mães vai ser o último Dia das Mães para muitas mães que estão na Terra. Então aproveitem esse dia, façam as homenagens, estejam as nossas mães onde elas estiverem, que elas recebam o nosso amor, o nosso carinho. E quanto aos filhos, estejam eles desse lado da vida ou do outro, agradeçam a Deus pela oportunidade bendita de ser mãe. Agradeçam a Deus por Ele ter nos confiado espíritos tão especiais, filhos dele, ter nos confiado, ter nos dado nas mãos, porque Ele era sabedor do que nós somos sim capazes de fazer esses espíritos melhores. Mesmo que isso nos custe noites de sono, mesmo que isso nos custe muitas lágrimas, muitas dores, muita insistência, às vezes até muita raiva. Mas eles são filhos de Deus, que o próprio Deus confiou a cada uma de nós, para embalarmos no nosso ventre e para fazermos deles espíritos melhores do que aqui chegaram. Então, para terminar, lembrando então que mães são instrumentos de Deus, que nós somos usadas por Deus o tempo todo para cuidar e para fazer evoluir os espíritos que Ele nos deu, e que ser mãe é uma missão de entrega, de luta, de alegria e também de dor. Que nós possamos honrar nossas mães, encarnadas ou desencarnadas, com gratidão, com carinho e com respeito, e que todas as mães que estão aqui hoje consigam receber as bênçãos do céu, o fortalecimento da espiritualidade, para que nós possamos bem cumprir a nossa missão de mães, de evangelizadoras, de co-criadoras de Deus na Terra. E como prece final, eu vou ler uma Ave Maria, que essa eu consegui saber de quem é, uma psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de Amaral Ornelas. O pastor coloca uma musiquinha para nós. E ela diz assim: Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fosse a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura.
Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e o anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fosse a vossa missão sublime. Amada Mãe Maria, agradecemos por essa oportunidade de aprendizado e de reflexão. Pedimos, Mãe Maria, as tuas bênçãos sobre todas as mães da terra e fora dela. As que geram, as que cuidam, as que educam, as que oram em silêncio, as que choram escondido. Abençoa a Mãe e acolhe no teu coração divino as mães que já partiram desse mundo e os filhos daquelas que ainda estão por aqui. Te rogamos, Mãe, que cubra-nos com o teu manto de amor, que nesse momento, Mãe Maria, acaricie os nossos corações, aliviando as nossas dores. Mãe bendita, que o teu manto de luz cubra os nossos lares, nosso local de trabalho, todos aqueles que amamos e principalmente que o teu manto de luz proteja os nossos filhos, estejam eles aqui ou do outro lado. Que o teu manto de amor cubra a todos os nossos irmãos que sofrem, que choram, que sentem dor, que estão em abandono. Que o teu manto, Mãe, cubra aqueles que estão hospitalizados, os que estão desenganados pela medicina. Fortalece cada um dos teus filhos, Mãe, dando a cada um de nós ombros fortes para carregar as nossas dores, para as nossas lutas diárias. Sê conosco, Mãe Maria, dá-nos a mão, nos ampara como filhos pequeninos que somos. Guia o coração e os sentimentos de todas as mães na terra, para que elas, como tu, saibam bem conduzir a seus filhos. Caminha conosco, Mãe Maria, abençoando, cuidando, protegendo, curando as nossas dores e principalmente nos mostrando o melhor caminho. Que o teu Filho Jesus, o nosso irmão maior, nesse momento estenda suas mãos sobre nós, a nossa cidade, o nosso país e todo o nosso planeta e derrame sobre nós e sobre todos as luzes do amor, do cuidado, da fé e da esperança, para que a Terra seja um mundo cada vez mais de paz, de amor e de fraternidade. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.